Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Depois de um tempinho sem fazer vídeos, estamos de volta no ano de 2024. Hoje é dia 5 de 2024. Nós, daqui da produção e da equipe, é engraçado falar produção, né? Nós desejamos a você um feliz e próspero ano novo, também a sua família. Bom, se você parou de ler a Bíblia, deu uma pausa, interrompeu, sem problema. Como desafio do começo do ano, todo mundo faz, vamos ser insistentes e vamos continuar a leitura. Nós também demos uma parada. Nós paramos no livro de Samuel. Então, acompanhe a gente para que você também possa ler, entender e interpretar a Bíblia de maneira que caiba na sua vida. E para que também possa ter uma compreensão melhor de como é a vida. Porque a Bíblia é um manual também. Então, doideira, né? Então vamos lá. Como vai funcionar? Mesmo modo de antes. O ano mudou, mas nada mudou. O ano só é novo se tiver atitudes novas. Então, uma atitude nova e boa, ler a Bíblia e colocar em prática o que aprende. Não só a Bíblia, né? Outras coisas também. Então vamos iniciar a leitura da Bíblia. Se você está perdido, quer saber como funciona a história, você pode abrir sua Bíblia e ler de Gênesis até o livro de Samuel, foi onde a gente parou, ou acompanhar no canal no YouTube, no nosso canal Wagner Nascimento, leitura e interpretação da Bíblia. Se escrever Wagner Nascimento, leitura da Bíblia, vai aparecer lá, eu acho. Se não apareceu, o algoritmo ajuda nós aí. Então, antes de começar a leitura do livro de Samuel, vamos fazer a reflexão do livro de Ruth. Foi o último livro que nós lemos, é um livro curtinho, 4 ou 5 capítulos. E o que nós podemos tirar de aprendizado? Lembra, se você não leu, não viu, vai lá no vídeo, lá no canal do YouTube, dá uma lida lá. Nós podemos tirar um aprendizado de fidelidade das coisas que nós propomos a fazer, da nossa índole, né, ou da nossa maneira de viver, mesmo nas situações difíceis. Ou seja, ser fiel ao seu objetivo, mesmo na situação difícil, é importante. Por quê? Porque nós vemos também que Ruth ela é dedicada em relação às outras mulheres lá. Lembrando que isso serve para mulher e para homem, porque depende da analogia e da interpretação. Então, nós vemos que a dedicação é importante, que o empenho para fazer o melhor que você pode com o que você tem também é muito importante. Isso a gente pode ver lá no rolê das espigas, de que ela vai lá com os outros colher, né? E bondade com as outras pessoas, né? Por quê? Porque tudo isso vai voltar para você uma hora, que tem um propósito maior. Por quê? Depois do rolê da Ruth passar dificuldade lá com a sogra, ela conheceu um cara, esse cara casou com ela e tal, e teve um filho. O filho dela chamado Obed. Esse Obed é o avô de Davi, que vai ter um rolê gigantesco na Bíblia. Dos contos de Davi, dos aprendizados, das batalhas. E nós podemos fazer uma reflexão para a nossa vida de maneira diária. Ou seja, tenha fidelidade a você mesmo, às suas escolhas e principalmente aos princípios. Tenha dedicação pelo que você faz ou o que você quer alcançar. Se empenhe em fazer o seu melhor. Seja bondoso, independente se as pessoas não são bondosas com você, isso é problema delas, não seu. Mas também não deixe ninguém pisar em você, né? Não foi bem com você, se afasta e beleza. Porque tudo tem um propósito maior, tem um objetivo maior a se conquistar e a se almejar.
Então nós vemos que a Bíblia ela remete a contos passados, que fala do atual presente dos personagens, que servem para a nossa vida atual, que vai nos levar ao futuro onde nós desejamos. Doideira, né? Então vamos lá, galerinha. Vamos começar. Esse vai ser os moldes das nossas interpretações. Lembre-se de curtir e compartilhar aí esse vídeo. Nosso retorno, deixe seus comentários, suas reflexões também, que vai ser bem legal ler e saber. Manda mensagem, telepatia, faz fumaça, só vai. Então vamos lá. Escreve também o que a gente pode melhorar aí nesses vídeos e tal. Se a leitura já não estiver acabada quando você estiver vendo esse vídeo. Porque tem bastante, falta até esse daqui da Bíblia, ó, pra gente ler. Nós já lemos isso daqui. Falta isso. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel. Mas antes, respira. Concentra. Primeiro livro de Samuel. Eucanã e suas mulheres. Capítulo 1. Houve um homem de Romataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucanã, filho de Jorrão, filho de Elial, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofane e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucanã sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ela amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E que encerrar a madre, ela não podia ter filhos. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucanã, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal a teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas as tuas servas derem um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucanã conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. Olha só, ela fez uma promessa para Jai retribuiu, deu filho a ela. E teve um filho. E chamou seu nome Samuel,
porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucanã, e com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucanã, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer em teus olhos, fica até que o desmames, tão somente conforme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e o seu deleite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros e uma éfa de farinha, e um odre de vinho, e a trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também o Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Capítulo 2. O Cântico de Ana. Então orou Ana e disse ao meu coração: exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os seus inimigos, porquanto me alegrou a tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimo altivez, nem saiam coisas árduas de vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até o estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que te tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porém o Senhor são os alicerces da terra. Assentou sobre eles o mundo. Os pés do seu santo guardará. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficava servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado, desde o mancebo perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Tá vendo? Querer dar uma desperto vai dar ruim. É um aviso. O ministério de Samuel. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um efode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava. E Elcana e a sua mulher dizia: o Senhor te dê sementes desde a mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas.
e o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia todo Israel, e de como se deitava com as mulheres, que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazes tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouvirá a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. O mancebo Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Profecia contra a casa de Eli. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito na casa de Faraó? E eu o escolhi, dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer efode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honras o teu filho mais do que a mim, para vós engordares do princípio de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade tenho dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Lembre-se, não sabe o significado da palavra, procura no Google ou dicionário. Envilecidos, eu não sei o que significa, então depois eu vou procurar também. Eis que vem dias em que eu cortei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houver de fazer. A Israel nem haverá por todos os dias, velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal a saber, o que sobreverá aos teus filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Eu os suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto na tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: Rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a sua palavra, e não manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, quando você não conhece a voz de Deus, qualquer voz serve. Mas a partir do momento que você conhece, aí as coisas mudam. É doideira. Só doideira, só. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez. E ele se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, pelo que ele disse a Samuel:
vai-te deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, e disse-lhe: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a casa e começá-lo-ei a acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis não os repreendeu. Portanto, julguei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli, como sacrifício, nem oferta, nem manjares. Ou seja, se um filho faz coisa errada e o pai não corrige o filho, ou a mãe, pode ser, a casa inteira vai se lascar, vai pro brejo, vai dar ruim. Então, se o seu filho está fazendo coisa errada, corrige ele. Vamos lá. Samuel conta a visão de Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel de relatar essa visão a Eli. E então chamou Eli e Samuel disse: Samuel, meu filho, disse: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: O Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. E a toda Israel, desde Dan até Berseba, conheceu Samuel. Estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro a peleja aos filisteus. E se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Éfica. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus, tragando de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos? Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habitava entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofani e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a área do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: Ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sedes homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram do Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada, Ofani e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofani e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira,
vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E ele, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem à grande presa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo. E demais disso, também teus 2 filhos, Ofani e Finés, morreram, e a arca de Deus é tomada. A morte de Eli e da mulher de Finés. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouviu estas novas, e que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram, mulheres que estavam com ela, não temas, pois tive um filho. Ele, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o menino Icabó, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse, de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Capítulo 5. A arca na terra dos filisteus causa-lhe aflições. Nós podemos ver só pelo título. O que não é para ficar num lugar, o que não é para ser seu, o que não... Vamos dizer assim, o que não é para estar onde você está, ou você está no lugar, vai causar aflição, vai causar coisa ruim, vai causar sentimento ruim. É engraçado, porque quando eu leio, eu também aprendo. Então, conto com você, com suas reflexões. Vamos continuar. Capítulo 5. A arca na terra dos filisteus causa-lhes aflições. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e o trouxeram e Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto na terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto na terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom, ambas as palmas da sua mão, cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os entraram na casa de Dagom. Pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre as de Asdod, e as assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que ouviam a congregação, assim a todos os príncipes filisteus, e disseram, que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam, a arca de Deus de Israel dará de volta a Gade. Assim a rodearão com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroida nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamavam, dizendo, transportaram para mim a arca de Deus de Israel para me matarem, a mim e ao meu povo. Enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, envie a arca de Deus de Israel e tome para o seu lugar, para que não mate nem a mim nem ao meu povo, porque havia mortal vexame
em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subira até os céus. Bom, chegamos ao final do capítulo de hoje, da nossa leitura. Lemos do capítulo 1 ao 5 do primeiro livro de Samuel. Agradeço a sua audiência e vejo você numa próxima. Até mais.